Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de termodinâmica do livro do Senjo, capítulo 3, exercício número 30. Vamos ao enunciado. Um arranjo pistão-cilindro contém 0,85 kg de refrigerante 134A a menos 10 graus Celsius. O pistão, que está livre para se movimentar, possui uma massa de 12 kg e um diâmetro de 25 centímetros. A pressão atmosférica local é de 88 kPa. Calor é transferido para o refrigerante 134A até que a temperatura atinja 15 graus Celsius. Determine, letra A pressão final, letra B, a variação do volume do cilindro e, letra C, a variação da entalpia do refrigerante 134A. Bom, então o calor está sendo inserido aqui, ó, no refrigerante até que ele saia de menos 10 graus Celsius, que considerada a temperatura 1, e vá à temperatura 2. Então a gente tem a seguinte condição. A gente tem um estado 1, onde a temperatura T1 é de menos 10 graus Celsius e a gente tem uma determinada pressão aí, tá? E vai sofrer o processo, entrada de calor, e vai até 1,2, que a temperatura T2 vai ser de 15 graus Celsius e a gente vai ter uma pressão P2. Quem que está causando a pressão? A pressão aqui, ó, o pistão é livre para se movimentar. Então a gente tem quem causa pressão aqui internamente. A gente tem a massa do pistão, massa vezes gravidade, sobre a área do pistão, causando uma pressão. E temos a pressão da atmosfera que está aqui atuando em cima do pistão também, tá? Pressão atmosférica. A pressão atmosférica, então, vai gerar uma força atmosférica. E aqui do lado de dentro, resistindo a essa pressão, a gente tem a pressão interna, tá? Que vai ser constante, porque a massa de fora e a pressão atmosférica não vai mudar. Essa é a pressão interna. Então, P1 vai ser igual a P2. Como na letra A ele quer descobrir a pressão final, se achar a pressão interna, eu acho P1 e acho P2 e vou definir o estado 1 e o estado 2. Como que eu acho? Faço o equilíbrio aí de forças, né, para encontrar. Essa pressão interna, ela está formando uma força interna para cima. Então, se a gente aplicar equilíbrio, a gente tem aí somatório de forças em Y vai ser igual a zero. Que forças a gente tem em Y? A gente tem a força interna para cima menos a força da pressão atmosférica menos massa vezes gravidade. Isso vai ser igual a zero. Mas o que é a força interna? É a força da pressão interna. Então, é pressão interna vezes a área do pistão. Tá? Vou igualar para o outro lado. Força atmosférica é a pressão atmosférica vezes a área do pistão. Mais aí massa vezes gravidade. Como eu quero achar a pressão interna, vou poder escrever que a pressão interna é igual. A área do pistão passa dividindo, então fica que é igual a pressão atmosférica mais massa vezes gravidade dividido pela área do pistão. Substituindo pelos valores, essa pressão interna vai ser pressão atmosférica 88 kPa, ou seja, 10 a terceira Pascal, mais a massa do pistão, 12 quilos, vezes a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Assim fica melhor, metros por segundo ao quadrado. Dividido pela área. Aí, ele deu o diâmetro, 25 centímetros. Então, a gente escreve que é π vezes o diâmetro, que é 0,25 ao quadrado, para ficar em metro quadrado, dividido por 4, tá? Essa é a área aí aqui do pistão, tá? A área de uma circunferência. Aí, então, calculando isso aqui, ó, quilo, metro por segundo, vezes metro por segundo quadrado, dá newton. Vai ficar newton por metro quadrado, que é pascal. Então, a gente acha aí
a pressão interna. Aqui está a 10⁻³ do quilo, ali transformando, vai ficar aí 90,4 vezes 10⁻³ Pascal. Ou em quilopascal, 90,4 quilopascal. Tá? Essa pressão interna é igual a P1, que é igual a P2, que é a única pressão atuando aí. Então, a gente sabe aí a pressão em 1, 90,4 quilopascal, e a pressão em 2, 90,4 quilopascal. Tendo temperatura e pressão, o estado está definido. Tendo temperatura e pressão, o estado está definido. Aí a gente pode ir para a letra B. Qual é a variação do volume do cilindro? Na letra B, a variação do volume do cilindro vai ser o volume 2 menos o volume 1. Mas a gente não tem aí o volume 2 nem o volume 1. Mas com as propriedades, pela tabela, a gente pode achar o volume específico. O que é o volume específico? É massa vezes volume. O volume total é massa vezes volume específico. Vai ficar massa vezes volume específico 2 menos volume específico 1, tá? A massa, ela é constante aqui dentro, por isso que eu descrevi com ela aí em evidência. E já para falar da letra C, colocar a equação, ele pede a variação de entalpia, tá? O que é a variação de entalpia? É o ΔH. Seria H2 menos H1. Eu não tenho nem a entalpia 2 nem a entalpia 1, mas eu tenho a entalpia específica. Da mesma forma, faço massa vezes entalpia 2 específica menos entalpia 1 específica. Esses quatro valores a gente vai achar pela tabela do gás aí do refrigerante 134A, tá? Bom, onde que a gente vai entrar então? Primeira condição, vamos pegar aqui primeiro estado, tá? A gente pega lá temperatura 1 de menos 10 graus Celsius e tá na pressão de 90,4 quilopascal. A gente vai pegar esses dois valores e vai entrar na tabela lá do apêndice 1 do livro do Senja, na tabela A11, que é a tabela de saturados, líquido e vapor saturados. Tá? E aí o que a gente vai avaliar? A gente vai entrar na tabela, eu vou deixar a imagem para vocês aí, ó. A gente vai entrar na tabela com menos T1, 10 menos, T1 menos 10 graus Celsius. E a gente vai observar que a pressão de saturação é exatamente igual a 200,74 quilopascal. O que isso significa? Significa que a pressão de saturação é maior do que a pressão que eu estou no estado, P1. Portanto, significa que não está na condição de saturado o meu refrigerante nessa condição de T1 e P1. Portanto, ele está em vapor superaquecido. E aí eu tenho que trocar de tabela. Eu tenho que ir lá para A13, tá? Então, dessa condição, e se na segunda, se a menos 10 graus, 90,4 está em vapor superaquecido, se aumentou a temperatura, vai continuar em vapor superaquecido. Então, a gente vai para a próxima tabela. Na próxima tabela, a gente analisa aí o que? Não tem a pressão de 90,4 quilopascal, tá? Primeiro, ela está em megapascal, então a gente transforma a pressão. Pressão 1, que é igual a pressão 2, está aí transformando para mega, a gente divide por 1000, vai ficar 0,0904, aí mega Pascal, tá? Porque vai aumentar 10⁻³ aqui, então tem que diminuir 10⁻³ aqui. Ou seja, move 3 vezes 3 casas aí a vírgula. Esse é o valor. Só que lá a gente só tem a pressão de 0,06 megapascal e só a pressão de 0,10 megapascal. Tem alguns professores que falam para arredondar aí de 0, como é 0,9 aqui, pegar o 0,10, tá? Mas eu não vou arredondar e vou ensinar vocês a fazerem a interpolação corretamente. Então vamos lá, dados da tabela. O que a gente vai entrar? A gente vai pegar lá, primeiro, pressão
a 0,06 megapascal, tá? A gente precisa dos dados a menos 10 graus Celsius e precisa a 15, só que tem um problema, na tabela também não tem 15, só tem 10 e 20 graus Celsius. Então, a gente vai pegar e vai montar uma tabela desse tipo aqui, ó. Primeiro, a gente vai colocar aqui a temperatura que está em graus Celsius. Aí a gente precisa do volume específico que está em metro cúbico por quilo. E a gente precisa também da entalpia, que está em quilojoule por quilo. Tá? A gente precisa dessas informações. Aí a gente vai pegar a menos 10 graus Celsius. Aí a gente vai pegar o valor a 10 graus Celsius. Vai pular uma linha aqui e vai pegar a 20 graus Celsius. Então, esses são os valores que a gente precisa retirar aí da tabela. Então, a menos 10 graus Celsius, a gente tem o volume específico de 0,35048. A entalpia a menos 10 graus Celsius na pressão de 0,06 é de 248,58. A 10 graus Celsius, a gente tem aí 0,37893. Aqui, a entalpia a gente tem de 264,66. A 20 graus Celsius, a gente tem 0,39302 e entalpia 272,94. Bom, isso a gente pegou para a pressão de 0,06, mas a nossa pressão não está nessa pressão. Então a gente vai ter que pegar mais uma tabela, só que na pressão, na próxima pressão, né, de 0,10 megapascal, tá? Que é a maior que essa. A minha pressão está entre esses dois valores. Então eu vou criar aqui outra tabela, temperatura em graus Celsius. Aí vou lá, volume específico em metro cúbico por quilo e entalpia que está em quilojoule por quilo. Aí a temperatura de menos 10 graus Celsius, depois 10 graus Celsius e 20 graus Celsius. Aqui o volume específico 0,20743, a entalpia 247,49, 10 graus Celsius, volume específico 0,22506, a entalpia 263,81. A 20 graus 0,23373 e a entalpia 272,17. Bom, então a gente vai fazer o quê? Primeiramente, a menos 10 graus Celsius, basta interpolar entre as pressões. Mas antes de fazer a interpolação entre as pressões, eu preciso achar aqui em 15 graus Celsius, tá? Então, eu vou fazer a interpolação para achar esses dois valores aqui, tá? A 15 graus Celsius na pressão, primeiramente, de 0,06. E também vou fazer a interpolação para achar esses dois valores a 15 graus Celsius, tá? Vou demonstrar um e os outros eu vou colocar aí, depois vocês fazem a conta. Então, como que eu faço a interpolação para achar esse valor aqui e esse valor? A gente conhece as temperaturas, então a gente vai pegar e fazer assim, ó. Esse menos esse, então 15 menos 10 está para 20 menos 10. 20 menos 10. Igual, a gente faz a mesma conta aqui, ó. Esse volume específico, tá? Vou colocar aqui um V, tá? Esse volume específico menos o valor de cima, que é 0,37893, está para a diferença desse valor menos aquele. 0,39302 menos 0,37893. Esse valor aqui também está para a mesma proporção aqui, ó, que é a entalpia específica menos 264,66 dividido por esse valor menos aquele, 272,94 menos 264,66. Então, a gente faz essa conta, multiplica
por esse termo e soma com esse. A gente vai achar o valor aqui do volume específico, que vai dar um valor de 0,38598. Ó. Percebam que o valor fica entre os dois, tá? Aí, para esse valor, faz a mesma coisa. Faz essa conta aqui, multiplica por essa diferença e soma com esse valor. Vamos achar um valor aqui de 268,8, tá? A mesma coisa a gente faz lá para a interpolação do outro lado. Vou montar e aí vocês fazem a conta. O que vai ficar? Interpolação da temperatura fica a mesma. Ó. Fica 15 menos 10 dividido por 20 menos 10. 20 menos 10. Que vai ser igual volume específico daqui, volume específico, menos o de cima, 0,22,506. Dividido o valor de baixo, 0,23373, menos o lá de cima, 0,22,506. Isso também é igual, proporcional, a esse valor, que é a entalpia que eu estou procurando, menos o de cima, 263,81, dividido por esse valor menos o de cima, 272,17 menos 263,81. Faz a mesma relação, faz a conta desse lado, multiplica por esse e soma com esse. Aí você vai achar um valor específico de volume específico de 0,22940. Aqui, faz essa conta, multiplica por essa diferença e soma com esse valor. Você vai achar uma entalpia de 267,99. Tá? Aí agora a gente vai interpolar entre as pressões, tá? Então, para facilitar, eu vou criar aqui, ó, a pressão que está em megapascal. Tá? Aí eu vou colocar aqui o volume específico que está em metro cúbico por quilo e vou colocar aqui a entalpia que está em quilojoule por quilo, tá? Aí eu vou colocar aqui a temperatura, ó, o que está na temperatura de menos 10, que é a primeira condição. Vou colocar aqui, ó, no estado 1, tá? No estado 1, o que a gente tem? A gente tem aí menos 10, ou menos 10 graus Celsius, não, aqui tem que ser a pressão. A pressão de 0,06. A menos 10 vai estar 0,35048. E a entalpia 248,58. Tá? Aí a gente tem agora aí a pressão de 0,0904 e aqui a gente vai pôr a pressão de 0,10 megapascal, tá? Aí o que a gente tem? O volume específico. Aí, na mesma temperatura, lá, quem é o volume específico? O volume específico é de 0,20743, tá? Isso daí é tudo só para o estado 1. E aqui a gente tem lá a entalpia de 247,49, tá? Então, todo esse termo aqui é para 1. E aí a gente põe aqui do lado, mais fácil marcar assim, ó. Todo isso daqui é para o estado 1. Para o estado 2, a gente tem o volume específico em metro cúbico por quilo e a entalpia em quilojoule por quilo. Então, agora a gente vai colocar o estado 2, que é a 15 graus, que foram os valores que a gente interpolou. Volume específico naquela pressão, que é aqui o 0,38598, tá? Aí a gente vai ter a entalpia nessa pressão 268,8. Aí agora aqui, ó, o 0,22,940 e aqui o 267,99. Os valores que a gente quer achar estão aqui no meio, tá? Quem que seria? Esse aqui seria
o V1, esse aqui seria o H1, tá? Tá mais para cá para eu colocar em igualdade. Aqui seria o V2 e aqui o H2, tá? Bom, aí como que a gente relaciona? A gente faz a mesma proporção que a gente fez em cima, tá? Aí a gente pode fazer a igualdade de tudo. Então, tudo isso aqui vai ser relacionado só com pressão. Então, vai ficar esse 0,94, aí menos 0,06, dividido pelo de baixo menos o de cima, 0,10 menos 0,6. Isso igual, aí pode usar a proporção V1 menos o de cima, 0,35048, dividido por esse menos o de baixo, o de cima, 0,20743, menos 0,35048. Aí, igual, aqui fica H1 menos 248,58 dividido por 247,49,24858. Aí, igual. Pega aqui e faz a diferença. V2 menos o de cima, 0,38598 dividido por 0,22940 menos 0,38598. E igual, por último aí, H2, H2 menos o de cima, 268,8 sobre 267,99 menos 268,8, tá? Isso é o procedimento de como monta, se você fizer a interpolação na calculadora, muito mais prático, tá? Calculando, calcula desse lado, multiplica pela diferença e soma com esse valor. Você vai achar o V1. Você vai achar o V1 de 0,24176. Faz a conta aqui, multiplica por essa diferença, soma com esse valor, você vai achar o H1, 247,75. Faz essa conta, multiplica por essa diferença, soma com esse valor, você vai achar o V2, 0,26698. Faz aquela conta, multiplica por essa diferença, soma com esse valor, você vai achar o H2 de 268,18. Agora que você tem V1H1, V2H2, aí você aplica aqui nessa equação, tá? E aí você pode calcular. Então, o que a gente vai ter? Deixa eu fazer aqui, ó, em cima, para não precisar apagar tudo aí. Quem que vai ser o ΔV? ΔV vai ser massa 0,85 vezes aí V2, a gente achou lá 0,26698 menos V1, que é 0,24176. Aqui está metro cúbico por quilo. Quilo corta com esse quilo. A gente acha aí o ΔV como sendo um valor de 0,021 na unidade de metro cúbico. Tá? Isso aqui é a letra B. E na letra C, aqui, ó, a gente tem que o ΔH é igual a massa, 0,85, vezes o H2, que é 268,18, menos o H1, 247,75. Aqui é quilojoule por quilo, aqui é quilo, quilo corta com quilo, e a gente acha a variação de entalpia como sendo aí 17,4 kJ. Esse é a letra C. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora. Eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado.